Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, a segunda edição dessa segunda-feira. Então, se for a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal e também deixa aí o seu like, né? O like é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um jogador que disse aí, garantiu que vai ficar no Vasco, tá com a cabeça focada no Vasco, que não tá pensando em sair não, garantiu aí na sua rede social que fica no Vasco da Gama, e vamos falar também sobre Antônio Valência. A informação aí que chegou é de que os empresários do jogador tá só esperando o contato do Vasco. É sobre isso e muito mais que a gente conversa agora, depois da vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito. Bom, essa é a segunda edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira e tá saindo um pouquinho mais cedo, exatamente porque vai ter novidade hoje no canal, lançamento de um quadro novo que vai ao ar agora toda segunda-feira. Então eu conto aí com a sua audiência, com o seu apoio para a gente fazer esse quadro crescer e poder aí trazer convidados de primeira qualidade. E o quadro já estreia aí com um convidado de honra, né? Já vai estrear em alto nível, então a gente vai precisar aí da sua audiência para manter esse nível e trazer gente só desse calibre para participar aqui do canal Machão da Gama. O convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Sorato, atacante campeão brasileiro pelo Vasco em 89, que fez o gol de cabeça lá no Morumbi. O Sorato vai participar dessa live aqui, 8 horas da noite no canal, a estreia do quadro Boteco do Juninho, que é pra gente resenhar, tomar aquela geladinha e conversar sobre o Vasco da Gama. Então vai ter participação aí de mais youtubers aqui do Vasco, enfim, fique ligados, 8 horas da noite, coloque aí na sua agenda que você tem esse compromisso, tá feito aí o convite para participar da nossa live, que a partir de agora, toda segunda-feira, teremos live aqui no canal, beleza? 8 horas da noite, estreia do Boteco do Juninho com Sorato. E o Sorato de cabeça é o gol do Bi, em pleno Morumbi. Eu vi. Bom, tá dado o recado, tá feito o convite, vamos aí agora para as notícias do Vasco, né? O que trouxe aqui, o que fez você clicar nesse vídeo. O meia Carlinhos, que chegou no Vasco no início de agosto, a gente já estava aí com um boato de que ele estava insatisfeito. Até no vídeo da manhã eu falei sobre isso, né? Que o Carlinhos tinha pedido para sair, as notícias que tinham saído na imprensa de que o Carlinhos estava insatisfeito com a reserva, pediu para sair do Vasco. Ele até fez uma postagem lá no Instagram do Cláudio Vinck dizendo que estava indo para Portugal, enfim, uma coisa meio estranha que não estava muito bem esclarecida, né? E hoje o Carlinhos, que a gente pode dizer que é um cara meio polêmico, já se meteu em algumas polêmicas nas redes sociais, tentou botar panos quentes aí nessa situação e garantiu que fica no Vasco da Gama. Ele publicou lá no seu Instagram dizendo o seguinte: eu escolhi estar aqui e ficarei até o fim. Aliás, eu escolhi estar aqui e estarei até o fim. Foi isso que o Carlinhos publicou com uma foto dele aí, garantindo que não tem essa história de que vai embora, que vai ficar no Vasco da Gama. Bom, o Carlinhos é um jogador que ainda não teve, enfim, não conseguiu ainda mostrar o seu futebol. Eu até quando o Vasco contratou, eu falei que era uma boa contratação, ele fez uma temporada boa no futebol português, mas não teve nem tempo ainda de mostrar o seu futebol no Vasco. Quando ele chegou, logo depois ele se lesionou e tá voltando agora e ainda não conseguiu mostrar o seu futebol, ainda não garantiu a sua vaga de titular, né? Até por isso, por essa não titularidade que ele aparentava estar insatisfeito, mas com essa declaração aí, mostra que está focado, pelo menos o discurso, né, está focado no Vasco da Gama, em brigar pela sua posição, e acho que é um jogador que pode ser útil aí para o restante da temporada. Não é aquele craque de bola, aquele cara que, nossa, o Carlinho vai resolver o nosso problema. Não vai. Mas enfim, eu acho que pode ajudar aí no decorrer da temporada. Ele briga ali na posição que a gente está muito carente, né? Que é a posição do Felipe Basso, por exemplo. O Vasco está muito carente nessa posição, então pode ser um cara útil. Se bem que o Juninho estreou aí, meu xará Juninho, estreou não, né? Juninho fez uma boa partida contra o Red Bull Bragantino e muito provavelmente aí roubou essa vaga para ele. Mas o Carlinho tá na briga. E aí, qual a sua opinião sobre o meia Carlinhos? Também carinhosamente apelidado aí pela torcida do Vasco de Carlinhos Maluco. Lá no Twitter a galera chama ele de Carlinhos Maluco, não sei aqui no YouTube.
Então, quero a sua opinião sobre o Carlinho. Acha que ele repensou sobre essa possibilidade de saída e vai ficar aí mesmo brigando, focado na vaga de titular no Vasco da Gama? Comente aí, a sua opinião é muito importante. E vamos falar agora também sobre Antônio Valencia, né? Temos novidade aí nesse caso, Antônio Valencia, que é um assunto aqui que eu já venho falando no canal há alguns dias, né? O interesse do Vasco no equatoriano Antônio Valencia, jogador que passou pelo Manchester United durante muitas temporadas, recentemente estava na LDU e rescindiu seu contrato com a LDU por conta lá dos problemas financeiros do time equatoriano, né? A pandemia acabou potencializando ali os problemas financeiros da LDU e o jogador acabou rescindindo o contrato, está livre no mercado. O jogador já sabe, né, do interesse do Vasco da Gama e, segundo a informação do canal Atenção Vascaínos, os empresários de Antônio Valencia estão dispostos aí a conversar com a diretoria do Vasco da Gama por videoconferência, né? Com essa história aí de pandemia, as reuniões agora estão sendo aí por Skype, por Zoom, enfim. Então, os empresários do Valencia estão dispostos a ouvir o que tem a dizer a diretoria do Vasco da Gama sobre esse interesse aí no Antônio Valencia. O Vasco, por enquanto, ainda não sinalizou quando essa conversa pode acontecer. Enfim, o Vasco está aí meio paradão nessa negociação, mas o Valencia já está ligado aí que a torcida quer o jogador, que existe o interesse aqui do Vasco no jogador e está ali aguardando, né? Se chegar uma proposta, acho que a possibilidade do Valencia assinar com o Vasco é grande. Inclusive os torcedores do Vasco, óbvio, né, já invadiram as redes sociais do Antônio Valencia, comentando Vasco, 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 vem pro Vasco, enfim, essas coisas que o torcedor vascaíno já está acostumado a fazer. Então aquela enxurrada lá de comentários nas redes sociais do Valencia. O Valencia que já esteve em São Januário, né, na preparação para a Copa de 2014, o Equador treinou em São Januário e o Antônio Valencia foi presenteado na época ali com a camisa do Vasco, tá até aparecendo aí a foto para você ver, tirou foto, pousou com a camisa do Vasco. Quem sabe aí, 6 anos depois, o Antônio Valencia não pega essa camisa de verdade, né, para vestir, para jogar e para ajudar o Vasco dentro de campo. Mas a negociação tá aí nessa parte, né? Os empresários do jogador querem conversar aí para saber qual projeto que o Vasco tem para o Valencia, qual projeto que o Vasco tem para a temporada, para poder decidir o futuro de Antônio Valencia. Então, tá nesse pé aí a negociação. Falta a diretoria do Vasco tomar uma iniciativa maior aí e conversar com os empresários do Valencia, que joga na lateral direita e joga também como volante, 2 posições aí que o Vasco está muito carente, então seria aí um reforço, meu amigo, que ajudaria bastante o Vasco nessa temporada. Acho que é um jogador ali, ele é mais ou menos do nível do Guarim, né? Até fisicamente ele lembra bastante o Guarim. Acho que seria uma reposição muito boa nesse elenco do Vasco da Gama. Estou torcendo bastante para que essa contratação do Antônio Valencia realmente aconteça. Quero a sua opinião aqui, comente aí o que você acha de Antônio Valencia. Você acha que vale a pena o Vasco ir atrás, fazer esse investimento? Os empresários estão esperando só chegar lá com um projeto que o Antônio Valencia pode pintar na nossa colina histórica. E eu vou ficando por aqui, aguardo aí o seu feedback, o seu comentário, o seu like, a sua inscrição e te aguardo 8 horas da noite na estreia aqui do Boteco do Juninho, aqui reforçando o convite que 8 horas tem live, resenha, daquele jeitão descontraído para falar sobre o nosso Vasco da Gama, com um convidado especial hoje, o nosso atacante Sorato. Vai ser muito maneiro e conto aí com a sua audiência. Valeu, tamo junto, saudações vascaínas, isso aqui é Vasco, até a próxima. Fui!